Cara, sabe uma opinião que eu tenho que é meio controversa? É que eu acredito que, no fim, não sei quanto tempo vai demorar isso. Pode ser 2000 anos, pode ser 500 anos, pode ser 200 anos. Mas eu acredito que a tendência natural da organização política do homem é um pouco comunista. E sabe por que que eu acho isso? Porque eu acho que a gente vai chegar numa produção de tecnologia tão forte, onde a gente vai ter robôs com a capacidade fisiológica, tipo, do corpo melhor do que o nosso, com uma inteligência artificial melhor do que a nossa, e aí, nesse momento, a gente vai ter uma alta de produtividade na sociedade tão grande que os recursos não vão ser mais escassos. E aí a gente vai precisar de um outro sistema para alocar recursos para a população. Isso pode formar um tipo de comunismo, né? Você acabou de ler, de fazer uma leitura do seu jeito particular, do texto do Marx, do que está nos Grundrisse, que até esqueci o nome, sobre a questão da... Esqueci o nome desse texto, que ele fala exatamente sobre isso aí que está falando. Né? Que é uma sociedade guiada pela ciência, vamos dizer assim, né? Basicamente, né? Em que as máquinas iriam... Se tem máquina que faz exatamente o que a gente faz, até melhor, com a melhor inteligência, por que que a gente é necessário para produzir mas algo? você precisa cortar a cabeça do imperador antes, ou seja, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o Cromwell, ele faz a Revolução Puritana em 1640 e pouco na Inglaterra, e que abre as condições políticas para a Revolução Industrial, que acontece 30 anos depois. E ele teve que cortar a cabeça do rei, porque ele percebia que o rei ele era um empecilho ao progresso da Inglaterra, né? Então ele Matou o rei. Matou o rei. A questão hoje é essa, quem que vai cortar a cabeça do rei, né? Acho que esse é o X da questão hoje, né? Porque quem vai cortar a cabeça do Wall Street, por exemplo? Do complexo industrial militar. Eu acho que esse que é o X da questão hoje, né? Quem vai enfrentar isso, quem vai cortar essa cabeça, porque eu acho que já existem condições objetivas no mundo para que ninguém passe fome. Mas isso é verdade. Sabe? Existe tecnologia no mundo hoje suficiente, técnica suficiente para ninguém sentir frio mais, ou seja, dentro das suas casas, existe tudo. Para dar condições mínimas de E sobrevivência existe também, e nunca esteve no mesmo lugar, na mesma época histórica, tantas pessoas com capacidades intelectuais distintas e altíssimas, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual. Está tudo aí. Só que o sistema político, ele funciona em desarmonia com isso que está aqui. Ou seja, existe uma contradição aí que somente a emergência de algo novo, que para mim é o socialismo, entendeu? Sabe? Pode vir como uma... Mudar essas distorções. Não é mudar essas distorções, superar essas e criar outras distorções, né? Porque é assim que a sociedade funciona. Nós somos uma... A gente arruma um problema para achar mais três, né? É uma coisa meio licença poética, que eu sempre falo sobre isso, né? Então, qual que é a arte da governança, o que é o socialismo na prática, né? Vamos colocando as coisas dessa forma. Eu acho que aqui está o reino da necessidade, quer dizer, as pessoas têm que trabalhar porque precisam trabalhar e tal, essa coisa toda, né? Tem que sobreviver, né? E aqui está o reino da liberdade. Então, as pessoas, elas são livres, elas são... Nunca existiu e tal, mas é uma abstração. E aqui existe um caminho, né? Pode demorar milhares de anos. E esse caminho é marcado pelo quê? Pelo salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Na medida que nós conseguimos planejar esse salto de um ponto de desequilíbrio para outro, é porque nós já alcançamos um nível de desenvolvimento maior do que o anterior. Eu acho que aqui é o socialismo. Quando nós conseguimos construir conscientemente o nosso futuro, nós estaremos diante de uma formação econômica e social superior, que, na minha opinião, hoje, quem encarna isso muito bem é a China. E no último capítulo desse livro, inclusive, eu trato dessa questão de como que a China consegue hoje ser uma sociedade, um Estado capaz de projetar o teu futuro e capaz de projetar, não só descobrir qual que é o próximo ponto de desequilíbrio, mas projetar como vai saltar daquele ponto de desequilíbrio. Ou seja, o negócio é muito mais profundo, Monark, do que meramente caricatura, sabe? Nós tentamos humildemente sair do simples e para o complexo, né? E esse livro aí é parte desse esforço, né? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.